No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma visão panorâmica a respeito dos principais acontecimentos no período da famosa Guerra Fria. Esse vídeo será uma introdução sobre Guerra Fria. Então, relembrando lá o que nós já fizemos. Geopolítica, falamos sobre geopolítica, as teorias e os pensadores geopolíticos. E também falamos como foi implementado as suas teorias, as suas práticas geopolíticas. Finalizamos o vídeo geopolítica falando sobre Guerra Fria. Por isso fizemos dois vídeos. Um falando do lado capitalista e o outro socialismo. No capitalismo falamos sobre as fases do capitalismo, a história e qual é o status atual do capitalismo. Socialismo, falamos como surgiu a ideia socialista. Falamos sobre socialismo utópico, socialismo científico ou marxismo. Depois falamos o avanço do socialismo ou comunismo. Para finalizarmos o vídeo, fizemos uma breve reflexão sobre o impacto na humanidade sobre o comunismo. Então, neste vídeo, nós falaremos mais sobre Guerra Fria. Nós vamos ter uma introdução, o que acontecia no mundo aí dentro desse período da Guerra Fria. Então, é importante lembrar que a Guerra Fria vai começar ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então vai começar desde 1945 e vai até ali a década de 1990. 89, 90, quando a gente tem efetivamente a queda do Muro de Berlim. Falando sobre a queda do Muro de Berlim lá no vídeo do socialismo. Quer entender um pouquinho mais sobre a União Soviética, a queda da União Soviética? Veja o vídeo do socialismo, tá bom? Então, para este tema, nós vamos fazer uma forma um pouco diferente do que nós fizemos nos outros. Não farei um vídeo muito longo, muito denso. A ideia é a gente fazer uma breve introdução e deixar os tópicos, os temas para discutir em vídeos à frente. Então, vou continuar insistindo na teoria e conceitos, mas falaremos sobre conferências, organizações, sobre os famosos conflitos durante esse período em vídeos específicos, tá bom? Então, a partir de agora, nós estudaremos as principais características desse conflito bipolar. Lembram de bipolar, multipolar? Vai lá no vídeo de geopolítica, nós temos aí a ordem mundial, multipolar, bipolar, e depois nós vamos ver que fica apenas um único polo, tá? Então, este conflito, além de ser recheado de tensões, revoluções, confrontos, é marcado pela separação do mundo em dois extremos. Em um extremo, nós vamos ter o bloco socialista. No outro extremo, o bloco capitalista, ok? Importante, mais importante da Guerra Fria é que as nações beligerantes, neste caso, Estados Unidos e Rússia, não irão se confrontar diretamente. Nós não vamos ter nenhum conflito ou confronto entre Estados Unidos, tropa americana contra tropa da União Soviética, diretamente, mas sim através de guerras de procuração. Eles vão colaborar em guerrilhas locais. Nós vamos ver mais para frente isso, tá bom? Aí a nossa estrelinha questionadora está perguntando: ah, muito bom, mas quem eram os atores desse conflito? Os atores deste conflito, Guerra Fria, serão os mesmos que participam lá da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos ali o bloco dos aliados. Lembram isso? Aquela galerinha que se junta para lutar contra o eixo. Então, nós vamos ter Estados Unidos, Canadá, França, Brasilzão de guerra, participando de tudo. Reino Unido, mas também temos a Rússia, temos a China. Então, assim, a gente vê que a ideologia da Rússia e a da China, mais extremo, é muito diferente do restante. E eles estão tudo dentro do mesmo grupo. É um grupo muito interessante. Por quê? Porque todo mundo é amigo, todo mundo é aliado. Mas, quando a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, logo após a gente tem a Conferência de Yalta, que é a divisão da Europa em duas, em ocidental e oriental, Stalin já começa a pôr a mãozinha para fora ali, já começa a falar, ó, onde está o Exército Vermelho, fica sob responsabilidade da União Soviética. E aí os Estados Unidos já começa a falar, opa, então do outro lado vai ficar sob domínio americano. Então nós vamos ter a separação das Europas, em Europa Ocidental e Europa Oriental. A gente já começa a perceber que a gente tem a expulsão do time do eixo, lembra o eixo? Itália, Alemanha e Japão, eles começam a deixar ali aqueles espaços
geopolítico, principalmente na África, na Ásia, na Europa, e aí começa a ter uma briga ideológica entre os países que estão dentro do mesmo grupo de aliados, estão todos amiguinhos. Então aqui na Guerra Fria a gente vai entender que mais do que uma disputa por poder ou por zonas de influência, ou até mesmo um processo geográfico histórico, a Guerra Fria vai se caracterizar pela disputa ideológica. Ou seja, as superpotências, além de competirem geopoliticamente, como a gente viu pelos espaços, elas vão representar e vão difundir diferentes modelos de organização econômica e social. Para ficar um pouco mais claro esse texto aqui para vocês, então nós vamos lá. As superpotências. De um lado, bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos vai ter como ideologia econômica e social? Economia de mercado, democracia liberal. Esses dois pontos nós falamos no vídeo de capitalismo. Se você tem dúvida, vai no vídeo de capitalismo e entende melhor isso daí. Do outro lado, o outro bloco, nós temos lá o bloco socialista, liderado, encabeçado pela União Soviética. E qual é a ideologia econômica e social? Economia planificada, partido único. Também tratamos esses dois pontos no nosso vídeo de socialismo. Tem dúvida? Procura o vídeo lá de socialismo. E aí, fica claro, meio que uma pergunta aí da nossa estrelinha questionadora tá bom, se eu tenho os dois lados, o bloco capitalista contra o bloco soviético, contra o bloco socialista, de um lado eu tenho os Estados Unidos, do outro lado eu tenho a União Soviética, por que simplesmente os dois não brigam, se enfrentam e acaba tudo isso? Ficou 45 anos aí dessa porcaria pelo mundo. Pessoal, é importante a gente entender que vocês lembram como acabou a guerra lá no Japão? Sim, o Japãozinho lá, os nazistas asiáticos. Lembra como é que eles perderam a guerra? Nós já temos as armas nucleares. Assim, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, a União Socialista Soviética, já desenvolveram as armas termonucleares. Os Estados Unidos um pouquinho à frente, eles estão um passo à frente neste momento do que a União Soviética. Então, em caso de confrontos, teríamos o que chamamos de certeza de destruição mútua. Para reforçar essa palavra, essa frase de destruição mútua, nós temos uma frase de Albert Einstein que dizia o seguinte: eu não sei quais serão as armas da Terceira Guerra Mundial, mas com certeza a Quarta Guerra Mundial será travada por pau e pedra. Então, essa frase traz muito bem que a crescente das armas nucleares vai gerar o equilíbrio do terror, o medo da destruição mútua. Então, neste momento, é importante que a gente tenha sempre a arma mais poderosa para superarmos as defesas e as armas do inimigo. Mas isso não significa que nós vamos atacar, nós vamos entrar num conflito direto. É aqui na história que nós vamos entrar ali na famosa guerra armamentista, a corrida armamentista. Eu vou deixar para vocês também o que é o conceito da corrida armamentista. Porque neste conceito nós vamos entender que não mais a superfície do planeta será visto como parte estratégica, mas sim o espaço exterior à Terra será visto como espaço estratégico. Então eu vou elevar a minha Guerra Fria ao padrão da guerra nas estrelas. Então a corrida armamentista também vai travar a corrida aeroespacial. Aí nós vamos ter lá o desenvolvimento do primeiro satélite Sputnik, nós vamos ter Yuri Gagarin e a sua famosa Vostok 1, nós vamos ter a Laika e também teremos a chegada do homem na Lua. Todos esses pontos, essa corrida aeroespacial, nós vamos trazer tudo dentro de um vídeo. Por quê? Para não ficar um vídeo muito longo falar sobre isso. Nós vamos separar e vamos tratar nesse período aí dos 45 anos só sobre a corrida aeroespacial, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a nossa Guerra Fria. Então a gente viu até agora que nós temos dois blocos ideológicos, de um lado Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. E esses caras não podem brigar entre eles. E eles como querem crescer quando viram que o eixo deixou espaço.
porque eles querem expandir a sua ideologia. Então, a Guerra Fria vai ser entendida como a guerra de ameaças, de nervos, de tensão, e cada bloco vai lutar do seu jeito. Do lado socialista, nós vamos ter o incentivo a grupos guerrilheiros. Então, o que eles vão pensar? Eu vou investir em grupos de guerrilheiros, em guerrilhas, para derrubar os governos e vou montar um novo governo pró-socialista marxista. Do outro lado, no bloco capitalista, eu vou investir também em guerrilha. Mas, muito mais importante do que eu investir em guerrilhas é manter o meu apoio a estados já formados, estados ditatoriais, justamente para eu impedir a proliferação desses grupos guerrilheiros. Se a gente pegar como exemplo, nós tínhamos ali no Brasil. Naquele momento nós tínhamos o Brasil flertando ali com o comunismo, mas os Estados Unidos apoiando o governo militar, justamente para evitar que o Brasil não se tornasse uma nova Cuba ali no nosso continente americano, tá bom? Ponto importante, a gente está vendo que a gente trouxe a Guerra Fria para dentro do Brasil. Então a Guerra Fria ela vai ter uma visão global, uma visão dentro das políticas internas e políticas domésticas de cada estado. E como isso foi feito? Foi feito através daquele American Way of Life, onde tudo é lindo. Nós temos os filmes de televisão, James Bond, Missão Impossível, entre outros. Temos a ideia da moda, rock and roll, a cultura pop muito predominante. Assim, a gente traz o público para comprar a ideia do bloco capitalista e todos eles vão lutar contra o bloco socialista. Porque o bloco socialista só está querendo guerrilha, só quer revolução, só quer acabar com os governos já formados atualmente, tá bom? Então, apesar da Guerra Fria estar dentro dos estados, como nós estamos falando, fazendo parte do nosso dia a dia, é muito importante a gente lembrar que existiam fronteiras, e fronteiras que mais para frente vão gerar conflitos, confrontos. A fronteira na Europa, nós tínhamos ali Berlim, o Muro de Berlim, lembra? Conferência de Potsdam. Vou deixar para vocês aqui, mas basicamente vai dividir a cidade de Berlim em duas. De um lado, o lado oriental, socialista. Do outro lado, o lado ocidental, capitalista. Um grande muro separando os dois lados, para evitar que o lado socialista fuja para o capitalismo, para o lado capitalista. Só fazer um parênteses aqui, o capitalismo ali, o lado capitalista, ele estava recebendo dinheiro ali do plano Marshall. Então o lado capitalista estava muito forte, enquanto os socialistas estavam passando por muitas dificuldades. Isso fazia com que os socialistas quisessem pular para o lado do capitalismo, tá bom? Outra fronteira importante, nós tínhamos lá na Ásia. Na Ásia nós tínhamos o paralelo 38, que era a divisão da Coreia. Nós vamos entrar muito em detalhe quando nós vamos falar da guerra da Coreia. Outra divisão grande, nós tínhamos ali o paralelo 17, que era a divisão do Vietnã. Tudo isso surgindo ali no final da Segunda Guerra Mundial. Então, ao longo dessa série de Guerra Fria, nós vamos ver vários vídeos que vai trazer como o Muro da Vergonha, que era o Muro de Berlim, e esses paralelos foram os grandes motivos de conflitos entre os dois blocos de poder. Tá? A gente já sabe que o bloco socialista é o bloco derrotado, mas é importante lembrar que o socialismo soviético caiu, mas o socialismo chinês continua firme e forte até hoje. E aí, com a queda do socialismo soviético, a gente tem a vitória do capitalismo, e aí nós vamos ter os Estados Unidos surgindo como a maior potência, culturalmente, militarmente e economicamente. Economicamente, principalmente ali a partir dos anos 90, tá? Fazendo um breve resumo e relembrando ali o que a gente viu no socialismo, nós falamos e entendemos os motivos em detalhes da queda do socialismo soviético e quais foram os impactos ali na região. Tá? É importante a gente mencionar a queda do socialismo soviético, por quê? Porque essa queda vai colocar fim no mundo bipolar, onde a guerra não foi tratada direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas foi muito violenta, extremamente violenta nas nações que por elas foram disputadas.
que a gente chama de guerra de procuração, a guerra da Coreia, guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão, que vai terminar lá em 11 de setembro. Lembram disso? Nós vamos falar bastante sobre o Afeganistão. Nosso amiguinho lá, Osama Bin Laden. Esse cara, ele era parceiro dos Estados Unidos lá atrás, mas sem spoiler. Vamos falar mais pra frente em outro vídeo, tá? Então isso aqui é uma visãozinha do que estava acontecendo e qual que era a briga ali entre os dois polos, ali, os dois blocos, socialista e o capitalista. Mas o que acontecia no mundo nesse momento? Logo que a gente terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um acordo muito importante para evitar que a gente justamente tivesse essas guerras, ou esses conflitos, que tinha como objetivo máximo de assegurar a paz e a segurança internacional, que era a criação da Organização das Nações Unidas, que vai ocorrer lá em São Francisco, né, em abril de 1945. Então, neste momento, 51 países assinam a Carta da ONU, que tinha como princípio básico a manutenção da paz e da segurança internacional. Mas lembremos que o Conselho de Segurança da ONU não impediu que os Estados Unidos e a União Soviética começassem a lançar suas próprias iniciativas no plano internacional. Tá? Então, apesar da ONU ter sido criada para evitar isso, nós vamos perceber que os Estados Unidos e a União Soviética pegam a ONU, põe no bolso e diz: quem vai mandar no mundo geopoliticamente sou eu. E nós vamos viver aí 45 anos para ver efetivamente quem é que vai mandar. Tá? Vamos olhar para o lado da economia. No lado da economia, 1944, nós temos ali as instituições de Bretton Woods. Elas vão surgir justamente para recuperar aquele mundo devastado ali da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos vão, como forma de consolidar a sua hegemonia no bloco capitalista, eles vão conduzir as conferências de Bretton Woods, onde eles vão definir as regras para o comércio e para as finanças internacionais. Qual que é o resultado dessas conferências? Nós vamos ter ali a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que a gente conhece até hoje. Também tivemos ali os planos de recuperação econômica. Então, do lado do bloco capitalista, em 1947, os Estados Unidos vão lançar o Plano Marshall, que tinha ali como finalidade auxiliar as economias europeias no processo de recuperação. Mas, mais importante do que auxiliar a economia europeia neste processo de recuperação é garantir a preponderância econômica dos Estados Unidos naquela região. Por quê? Porque numa visão estratégica, os Estados Unidos evitava que a União Soviética atuasse na Europa Ocidental. Lembra que nós falamos lá atrás? A Europa foi dividida em duas, a Ocidental e a Oriental. Então os Estados Unidos bateu no peito e falou: não, a Ocidental eu vou cuidar. E aí Stalin lá atrás falou: a Oriental, o Exército Vermelho está lá e eu vou cuidar. Então, em 47 nós temos o Plano Marshall. Já em 49, a União Soviética vai lançar o Comecon, que é justamente para ajudar a Europa Oriental neste plano de recuperação. Tá? Ainda falando de alianças, durante o período da Guerra Fria, logo ali no comecinho nós vamos ter a Aliança Militar. Estados Unidos vai criar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Tem o objetivo de garantir a segurança mútua dos membros do bloco capitalista. Um pouco mais para frente nós vamos ter o Pacto de Varsóvia, que vai ser liderado ali pelo bloco socialista, pelos soviéticos. Em 1955 vai ter o mesmo intuito da OTAN: assegurar a defesa mútua dos países pertencentes ao bloco socialista. Então nós começamos a montar dois exércitos muito fortes, um de cada lado, esperando as iniciativas de cada um. Se a OTAN, ou se esse bloco me atingir, eu tenho o Pacto de Varsóvia, eu tenho você aqui que vai me apoiar com tudo isso. E por outro lado, a OTAN diz: pessoal, se a União Soviética me atacar, vocês que fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte vão me defender, porque eu não tenho força para sair sozinho. Então nós criamos dois blocos, duas alianças militares muito fortes para proteger cada um desses blocos, tá bom?
Por baixo disso tudo, e o mais importante nessa guerra, que a gente chama de Guerra Fria, é a guerra da inteligência. Por que esses dois países, ou esses dois blocos, essas duas grandes nações não se enfrentaram e nós não tivemos um mal muito maior? Porque eles, além de lançarem iniciativas econômicas e militares, essas duas superpotências atuavam por baixo do pano, sobretudo através das agências de inteligência, tá? Apesar de secretas, o objetivo das operações de inteligência era claro: obter informações sigilosas e se inteirar das condições do inimigo, ou seja, estar um passo à frente. Dos Estados Unidos vamos ter a CIA, que é a Agência Central de Inteligência. Do lado do soviético nós vamos ter a KGB, Comitê de Segurança do Estado. Essa guerra de inteligência foi o mais importante nesse período todo. Quando nós falarmos da corrida armamentista, corrida aeroespacial, nós vamos entender que a tecnologia que era desenvolvida por um lado era muito fácil trafegada pelo outro lado também. Então eles estavam sempre um correndo atrás do outro. Então eu vou ter uma nova arma, esse lado já descobria e conseguia desenvolver uma coisa maior. Mas aqui nós vamos guardar para um outro vídeo, tá? É importante a gente entender que na Guerra Fria, a guerra da inteligência, a tensão, os nervos entre esses dois blocos foi o fundamental. Pessoal, esse é um breve resuminho sobre Guerra Fria, uma introdução para vocês. Nós vamos falar muito mais nos outros vídeos sobre Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Afeganistão. O próximo vídeo nós vamos falar sobre corrida aeroespacial. Resuminho, termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter lá a criação da ONU. Criação da ONU, muito próximo, nós temos lá a criação do FMI, Banco Mundial. Para quê? Para ajudar na reconstrução dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial. Temos o plano de recuperação, de um lado o plano Marshall, do outro lado o Comecon. Também temos as alianças, OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro. Guerra armamentista, corrida armamentista, preciso estar à frente. Não para ser o primeiro a dar o tiro, primeiro a atacar, mas sim para me proteger em caso de um ataque. E para finalizar, nós temos ali a Guerra das Inteligências, que foi quem segurou todos esse período aí de guerra entre essas duas grandes nações. Pessoal, é um resuminho, é só uma introdução. Espero que fique claro para vocês. Nós vamos falar bastante sobre Guerra Fria nos próximos 3, 4 vídeos, tá bom? Se gostar do vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem todos na presença de Deus e se divirtam! Smoke weed every day. Smoke weed every day.